Eu já externalizei para vocês a minha suspeita que o Donald Trump tem algum problema degenerativo. E não é um problema recente, a forma como ele segura um copo de água para beber com as duas mãos é um sintoma ou um sinal desse possível problema degenerativo. E agora Trump topa participar dos debates contanto que os microfones estejam fechados. Para ele poder passar mais tempo propagando mentiras sem ser interrompido? Talvez, ou para não perder o raciocínio. Porque Trump vai enfrentar Kamala Harris e vai ser mostrada toda a diferença de energia e capacidade entre os dois. Kamala Harris, no momento que está liderando, já faz aí 3 semanas as pesquisas, inclusive nos estados-chave, o que desespera o Donald Trump. E Trump não pode perder essa disputa, porque é a última esperança que ele tem para não ser preso. Mas Trump está afundando. Na sua opinião, Trump sofre de algum problema degenerativo? Trocando em miúdos, ele tem demência? O que você está achando do pleito dos Estados Unidos? Eu vejo que Trump já perdeu, mas qual a sua opinião? Deixa o like se você quer a derrota do Trump e se inscreva no canal. O Donald Trump, ele finalmente aceitou participar dos debates. Vai participar de um debate agora em setembro na rede de televisão ABC, lá dos Estados Unidos, por óbvio. Trump tinha feito beicinho, tinha fugido dos debates, ficava tentando jogar com a velha tática da guerra híbrida para desinformar e causar confusão. Só que pegou mal para ele. A desistência do debate passou a imagem que ele é um tremendo de um fujão. E essa imagem negativa estava pegando os calcanhares de Donald Trump, que foi completamente escorraçado na convenção democrata, com Barack Obama falando que Trump ele é um revoltado por ter ali o piu-piu diminuto. Então, se Trump quer usar as mesmas estratégias de 2016, ele vai se lascar. E aí, para tentar reverter o jogo que está muito ruim para ele, Trump topou participar do debate. Ele teria aceitado as regras. Primeiro, não vai haver plateia, então ninguém vai ficar aplaudindo. E ele queria que os microfones ficassem desligados no momento em que os participantes estivessem expondo as suas ideias. Então Trump está falando, Kamala Harris tem o microfone desligado. Kamala Harris está falando, Trump teria o microfone desligado. Até o momento, a equipe de Kamala Harris não tinha gostado muito dessa história do microfone desligado, porque eles queriam que os microfones estivessem abertos. E aí começa toda essa questão envolvendo uma degeneração do Donald Trump. Essa história do Trump estar doente me pegou quando foi questionado, o Trump no caso, se ele deixaria o mandato se estivesse doente. E ele falou, sim, eu renuncio. Se eu não tiver mais condições, eu vou renunciar. Isso porque havia toda uma questão sobre a condição cognitiva do Joe Biden, que estava já apresentando sinais de degeneração. Mas o Trump também tem sinais de, pelo menos, degeneração motora. Ele se locomove com muita dificuldade. E nessa disputa agora, ele, Donald Trump, se tornou o velho. Inclusive, ele começou a levantar esses próprios questionamentos, falando que fez teste de cognição, falando que passou em todos os testes, quer desafiar todo mundo, uma coisa estranha. Mas ao mesmo tempo, ele está turrão, não consegue perceber o cenário à sua volta, um cenário óbvio, e não escuta ninguém. Então eu tenho essa suspeita que o Donald Trump esteja passando por um momento de degeneração cognitiva. E esse fato do microfone pode parecer algo diminuto, mas não. É essencial. Por quê? A gente pode achar que o Trump ele quer o microfone fechado para ele poder passar mais tempo propagando mentiras, propagando ataques falsos sobre Kamala Harris sem ser interrompido. Isso também. Mas a questão é que se o Trump estiver mesmo com os problemas cognitivos, ele pode ter dificuldade de concatenar as ideias. Então, se ele está falando e Kamala Harris o interromper, ele pode perder o raciocínio. Isso pode acontecer uma, duas, três, várias vezes. E ele pode dar uma demonstração pública de fragilidade cognitiva. O que para ele seria devastador. Devastador. Excluindo ele completamente da disputa presidencial.
que está apertada porque Kamala Harris lidera as últimas pesquisas de intenção de votos faz aí 3 semanas. E ela lidera nas intenções gerais e também nos estados-chave, aqueles estados pendulares. Kamala Harris conseguiu trazer um entusiasmo para sua campanha, ela liderando as pesquisas, ela com entusiasmo e ela também com o apoio da população mais jovem, acaba tendo também mais doações. Isso é importante porque as doações ajudam a mobilizar e a convencer os americanos a irem votar, porque o voto não é obrigatório. Isso é um ponto que precisa ser considerado. E não somente as intenções de votos de Kamala Harris melhoraram, como também a própria percepção da imagem da candidata, que era uma imagem bastante... não era muito simpática, mas houve essa mudança e agora Kamala Harris está com a corda toda, destruindo e contrastando com o Donald Trump, que quis ficar atacando Kamala Harris de um modo pessoal, implicando até mesmo com um sorriso da candidata, e Kamala Harris abraçou o sorriso. Passou a transmitir uma imagem de alegria, uma imagem de esperança, contrastando com a desesperança do Donald Trump, e ele se afunda completamente. Não dá, Trump errou. Trump não poderia ter tocado num ponto como o sorriso, mas Trump está mal da cabeça, aparentemente, e por isso ele não consegue mais enfrentar Kamala Harris. Está num luto muito longo, se preparou para enfrentar Joe Biden, Kamala Harris entrou na disputa, ele sabe que precisa ser presidente da República e vencer para não ser preso, porque a esperança dele é ser presidente de novo, para poder se auto-indutar. E ele já está condenado. Kamala Harris vencendo, ele vai ser preso. Ele agora, para tentar uma última cartada, começa já as especulações a respeito de fraude, a mesma coisa que aconteceu lá em 2020. A mesmíssima coisa, já está falando de fraude, está falando que o voto pelo correio não deveria existir, e ele está certo com relação a isso. O sistema de votação americano é um negócio tosco, e tosco no sentido de arcaico, primitivo, precisava evoluir. Sistema por votação de correio, palhaçada, né? Não tem um dia específico. Nós temos um sistema de votação muito evoluído. O nosso dia da votação é um dia bastante evoluído. É rápido, é seguro, no domingo, que não atrapalha ninguém. Então é um bom dia. Nós temos esse exemplo. E o Trump já começa a falar com as teorias de fraude, porque vai falar... Kamala Harris ganhou de mim no tapetame, agora quer me prender, piriri pororó, aquela coisa toda. Só que essa história do Trump de estou sendo prejudicado, coisas do tipo, fez com que os aliados dele já jogassem a toalha e desistissem. O Lindsey Graham, que é um senador da Carolina do Norte, perdão, eu bati aqui, da Carolina do Norte, enfim, é um senador republicano, falou, olha, na emissora de televisão, esse candidato não tem como vencer. Esse Trump não vai ganhar, vai perder. Ainda mais... com esses claros sinais aí de degeneração. Ele, na convenção democrata, ele ligou na Fox News, ficou falando lá, uma entrevista durante 10 minutos, apertava os botões do telefone, não conseguia mais, completamente passado. Completamente passado. E aí a gente não pode nem, em respeito à condição dele, evitar fazer qualquer tipo de picardia, porque, de fato, pode ser alguém que está passando por um momento já de perda de cognição. E nós precisamos, claro, respeitar. E falo isso sem nenhum tipo de ironia.